Fluminense morreu aos 54 anos. Respeitado o minuto de silêncio, temos bola rolando, valendo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense Internacional valendo o 2º lugar antes da pausa para a Copa do Mundo. Primeiro passe aprofundado lá no Chiquinho, ele se esforça. O assistente acompanhou, mas o Chiquinho não evitou que a bola saísse então pela linha de fundo. Eu repito, o Fluminense vem de derrota para o Atlético Mineiro lá em Ipatinga por 2-0, enquanto que o Inter venceu na cidade de Caxias do Sul a Chapecoense pelo mesmo placar no meio de semana. Fluminense do Cristóvão Borges contra o Inter de Abel Braga. Este é o duelo aqui em Macaé para você. Aí a experiência de Juan. Perna esquerda na bola, tenta o lançamento no D'Alessandro, contido ali pelo Diguinho. Alan Patrick, o Diguinho chegou com toda a carga outra vez no D'Alessandro. Ele fica argumentando com o Wilton Pereira Sampaio. O jogo parado, falta em cima do argentino. É um dos jogadores mais visados, né, no time do Internacional, veja. O Diguinho com o braço fazendo o deslocamento no alto, já no ar, em cima do D'Alessandro. Já está Diego Cavalieri. 3 jogos de ausência. Hoje retornando nessa partida de confronto direto. Lançamento de Alan Patrick para dentro da área. Mete a cabeça na bola o Fabrício. Aí o Inter com o Jorge Henrique. D'Alessandro orienta, Jorge Henrique leva. Entrega outra vez do D'Alessandro. Aí o Jorge Henrique vai recomeçar. Aqui atrás com o Hernando. Era o Wellington. Williams. Passe para o Fabrício já dentro da área. Vai na disputa particular com o Bruno. Falta do Fabrício. O Diego Cavalieri, o torcedor tem muito respeito, é um dos nomes mais gritados pela torcida tricolor. Essa sua volta na partida aqui em Macaé. Diguinho bota no chão. Fabrício ameaçou jogar no Gum, prefere o passe mais à frente. Se apresenta Chiquinho. Aí com o Gum. Passe lateral no Fabrício, na medida em que o Inter marca além já da linha do meio campo, dificultando essa saída do Fluminense. Veja. Perna direita de Gum. Walter. Escora para o Chiquinho. Passa Walter. Chiquinho faz o giro. Entrega ali no Walter. Walter na devolução de primeira para Chiquinho. Você vai junto no ataque do Fluminense aqui na linha lateral. Passa no meio das pernas, Chiquinho. Um lance ali com o Williams, também com o Fabrício. Alan Patrick vinha no auxílio. Wellington Paulista, joga de costas, consegue o lançamento lá no Jorge Henrique. Ia fazendo a devolução no D'Alessandro, entrega de graça nos pés do Jean. Traz o Fluminense para o ataque. Aí Conca. Primeira vez que ele tem espaço para pensar o jogo. Mais abertura lá pelo lado esquerdo, no ex-colorado Rafael Sobis. Para Carlinhos, linha de fundo, cruzamento de primeira. Muito mais um chute do que um cruzamento do Carlinhos. Bola para fora. Vamos às opções do Cristóvão na equipe do Fluminense. Ele traz aqui para Macaé o Felipe Garcia, mais o Wellington Carvalho, Rafinha, William, Igor, Gustavo Scarpa, Birubiru e Matheus Carvalho. Já já as opções de Abel Braga na equipe gaúcha. São os primeiros instantes de jogo. Quem vencer termina a rodada em 2º lugar. E a falta agora do Wellington no Bruno. E aí o Cristóvão, né? Com a sua tradicional calma, braços cruzados, observando, cumprindo o seu 11º jogo como técnico do Fluminense. Aí a entrada, né, por baixo do Wellington em cima do Bruno. Falta na intermediária. Experiência de Dida. Colocou apenas o D'Alessandro, veja, para atrapalhar, né, a vida do Conca. Conca observa, vem para a cobrança, bola em curva.
Tirou o Wellington Paulista. Alan Patrick com D'Alessandro. Bota na direita para Cláudio Vinck. Aprofunda o passe. Jorge Henrique. Disparou Cláudio Vinck no apoio. Devolução do Jorge Henrique foi curta. E o Cláudio Vinck, quando percebeu que perderia a bola, empurrou o Diguinho. Cláudio Vinck, para quem não lembra ou para quem não conhece, é sobrinho de Luiz Carlos Vinck, né? Ex-lateral da seleção brasileira, do Vasco, campeão brasileiro em 89 pelo Vasco. E contra mim, né? Eu estava no São Paulo contra na o época. Ricardo, é verdade. Um ótimo lateral. E a jogada do gol é a jogada dele. Pela direita ele faz o cruzamento e o Sorato faz o gol de cabeça. Histórias do mundo da bola com Ricardo Rocha, um dos comentaristas do Sport TV, ao lado do Carlos Eduardo Lino, confirmados para a Copa do Mundo. E se preparem, hein? Vem aí a cobertura campeã do Sport TV a partir do dia 12 de junho. 24 horas ao vivo. A maior e melhor cobertura da Copa do Mundo para você no Sport TV. Começando com Brasil e Croácia na Arena do Corinthians no próximo dia 12. Aí no chão o jogador do Fluminense, Carlinhos, leva as mãos ao rosto. Tá sentindo bastante o Carlinhos. E essa é a jogada. O Jorge Henrique protegeu, né? E atingiu sem querer o Carlinhos. Wellington. Jogador que está emprestado pelo São Paulo até o final da temporada. Juan para Williams. Domina Jorge Henrique. Aí o Carlinhos deu o troco. Botou o Jorge Henrique no chão. Mais uma vez o jogo parado. E o Jorge Henrique reclama e reclama muito ali com o Wilton Pereira Sampaio. Vamos aí para 7 minutos. Aí a jogada do Carlinhos com o Jorge Henrique. Volta para D'Alessandro, é o grande líder dessa equipe. Juan avança além da linha do meio campo. Fabrício bota para jogar o Alan Patrick, pressionado pelo Bruno. Ainda o Alan. Aproxima-se também o Walter, por isso o recuo de bola no Juan. Joga lateralmente para Hernando. Se quiser tem Cláudio Vinck, assim como o Williams, né? Que é o jogador que se aproxima e recebe. Aí o Jorge Henrique. Campeão mundial pelo Corinthians em 2012. E o novo Carlinhos. É o duelo que começa a chamar a atenção nesses primeiros quase 8 minutos de partida, né? Carlinhos com Jorge Henrique. Carlinhos já deu 2 chegadas no camisa 23 do Internacional. E mais uma vez o D'Alessandro. Perna esquerda na bola. Levantamento para dentro da área. Olha o Sobis, ó. Retornando ali para marcar esse avanço do Fabrício. Protegeu e ganhou o tiro de meta. Vamos aproveitar então para trazer as opções do técnico Abel Braga. Os reservas do Inter. Aqui em Macaé. Muriel, Carlinhos, Alan Ruschel, Índio, Igor, Jair, Eduardo Sacha, Valdívia e Ailon. Tem muitos problemas o Abel, né? Mascando o seu chiclete. Braços cruzados. E por isso a opção de muitos garotos hoje compondo o elenco nesse compromisso aqui diante do Fluminense. Vale o segundo lugar antes da pausa para a Copa do Mundo. Quem vencer termina a 1 ponto do líder Cruzeiro. Afasta o gol. Williams. Recuo de bola até o Dida. O baiano Dida. Aí o Hernando. Jogo mais cadenciado. E aí quando tentou a inversão, colocou a bola direto para a lateral. Muito distante, né, de onde estava o Fabrício. O torcedor, é claro, do Fluminense não perdoou. Rafael Sobis. Completando hoje 150 jogos com a camisa do Fluminense. São 41 gols desde que ele estreou em 2011. Mas tem muita identificação também com o Inter, né? 2 vezes campeão da Libertadores no Clube Gaúcho. Aí o Diguinho. Pede a aproximação do Chiquinho, ele recua no Fabrício. Vai ser apertado pelo Wellington Paulista. O zagueirão faz o lançamento. Domina Walter.
Toma espaço, mata no peito, bota no chão. Abre o jogo aqui na direita para Bruno. O torcedor do Fluminense gosta. Bruno adianta. E dá tempo ali para a recuperação do Fabrício. O próprio Bruno vem na movimentação. Passamos de 10 do primeiro tempo aqui em Macaé. Jean. Limpa. Entrega no Conca. No fundo a tentativa seria com o Bruno. O Juan acompanha e a bola sai em tiro de meta. Carlos Eduardo Lino, primeiros 10 minutos de 0-0 para Fluminense e Internacional. São dois times, Jader, que têm até características parecidas. Os dois gostam de controlar jogo, de tocar bola, de tocar curto. O time do Fluminense entrou em campo, a matada do Val. Como o único time na competição depois do empate do Palmeiras que ainda não empatou no Campeonato Brasileiro, o time do Fluminense, porque tem essa característica de ir para cima. Mas o time do Internacional tem mais a bola nesse começo. Aí o Diguinho interceptando o passe que seria na direção do D'Alessandro. E a bolinha avisa que tem gol no Campeonato Brasileiro. Antes o Fluminense na descida de Sobis. Esse carrinho é de uma coragem, né, do zagueiro. Veja ali o Juan orientando, ó. Mas esse, Jader, tem muita qualidade. O Juan é impressionante. Eu acho um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro ainda, independente da idade que ele tem. Mas é um zagueiro impressionante. Preocupado o Dida, e fala com autoridade quem foi campeão do mundo nessa posição, o Ricardo Rocha. Olha o cruzamento, bola fechada. Não vale a conclusão. Não vale ali o gol do Walter. O árbitro já havia paralisado. E a bolinha que pintou mostra que é gol do Santos. Gabriel. Enquanto a gente revê o lance, Santos 1-0 no Criciúma. Resultado que vai levando o time do Oswaldo de Oliveira ao 9º lugar. Sinceramente fiquei na dúvida do que o árbitro marcou, hein, Ricardo Lino? Vocês conseguiram identificar? Não, daqui de cima não. Não sei o que ele marcou. Em seguida a gente vai ouvir o Lino. Tá aí o Walter de longe para experimentar o Dida. Ó, o Walter. Jogador de muitos recursos. Fala aí, Lino. E de malandragem. Talvez o Walter tenha dado uma empurradinha no Dida, porque o goleiro da categoria do Dida não perde o tempo da bola do jeito que ele perdeu no escanteio. E ele perdeu o tempo. Talvez numa passada anterior ele tenha tirado o Dida. E naquele lance, Lino, identificou algo? Dentro da área? Era isso. Era isso? Era isso. Perfeito, perfeito. A arbitragem informa que foi falta do Walter. Tá certo, obrigado, Rodrigo Albonóis. Reportagem atenta, então. Ponto para Carlos Eduardo Lino, né? Observando esse deslocamento do Walter em cima do Dida. Jean. Lançamento com o pé direito para o Chiquinho. Subiu a bandeira. Impedido o Chiquinho. Aos 13 minutos. Veja aí no detalhe, Dida com a frieza tradicional. Torcida do Fluminense é empolgada a partir dos últimos ataques. 0-0 aqui em Macaé, 0-0 para Figueirense e Atlético Paranaense. O Santos vai derrotando o Criciúma por 1-0 nos 3 jogos que encerram esta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a partir daí é só Copa do Mundo. Brasileirão voltando apenas no dia 16 de julho, 3 dias após a grande final do Mundial. Jader. Lina Isidro. Desfalques do Fluminense para essa partida: Fred com a seleção brasileira, Elivelton com uma lesão na coxa, Wagner se recuperando de uma cirurgia no intestino, Marlon com a seleção brasileira sub-19 e o Wellington Silva deixou o clube essa semana, emprestado justamente ao Internacional. A lista de desfalques do Cristóvão é menor, mas mesmo assim é uma lista considerável. Aí o desvio para trás do Juan. Chiquinho foi brigar pela posse de bola. Sofreu a carga agora do Fabrício. Foi bem próximo ao assistente número 1. Patrício Vilarinho da Silva foi quem marcou a falta no Chiquinho, que aproveita essa marcação de falta para dar uma respirada. E já temos 9 faltas no jogo. Uma a mais cometeu o Fluminense nesses 14 minutos. Aí no detalhe o Chiquinho vai deixar para o Conca, enquanto na área está ali Rafael Sobis. E o Conca agora sim ajeitando, né, para levantar para a área do Dida.
Pediu para que o Wellington se posicionasse exatamente onde ele mandou. Tá ali o Wellington, não desobedecendo o grande líder, experiente goleiro. Conca. Oportunidade para o Fluminense na bola parada. De novo apenas D'Alessandro na barreira. O árbitro autoriza. Dario Conca, perna esquerda na bola. Ele bate fechadinha. Subiu a zaga para aliviar com o Juan. Insiste o Fluminense com o Chiquinho. Ele perde para Alan Patrick, que toca de letra. Jorge Henrique. A passagem que tem agora o Wellington. Jogador que vai fácil para o ataque. Aí o Wellington prendeu. Ninguém se aproximou. O Diguinho mordeu e acabou recuperando para o Fluminense. E ainda ligou o contragolpe, ó. Com o Dario Conca, as costas do Fabrício. Conca de perna direita. O passe sai para Rafael Sobis, que bate de canhota. Dida! Na transição veloz do Fluminense a partir da roubada do Diguinho, Rafael Sobis teve a primeira oportunidade clara para fazer 1-0 aqui, Ricardo Rocha. Exatamente, no erro do Wellington no meio. O Wellington vai, ele consegue perder a bola nesse contra-ataque do Inter, e aí o Fluminense rouba a bola e tem um contra-ataque com o Conca. Uma bela jogada, uma jogada de contra-ataque, uma jogada muito forte do Fluminense. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Aí o Jean. Fluminense se anima. Conca com o Chiquinho. Diguinho. Veja que ele faz o giro, né? Livra-se de Wellington Paulista, entrega para o Jean. Perna direita mais uma vez, ela vai chegar no Walter. Antes dele, Juan. Hernando para Cláudio Vinck. Wellington Paulista, ele sai com bola e tudo pela lateral. Jader, Rodrigo Bornós. eu conversei antes com o técnico Abel Braga e ele explicou que, além da experiência do Jorge Henrique, um outro motivo para a escolha por esse jogador é que o Abel acha que o Fluminense tem um coletivo mais forte. E o Valdívia, segundo o Abel, vamos ver esse lance? Bruno escapuliu de 2, vem cruzamento fechado, bola direto na direção do gol. Não era a intenção do Bruno, tanto que ele levantou o braço, né? Pediu desculpas tanto para o Sobis quanto para o Walter, veja, mas ele arranca, passa pelo Fabrício, e aí no momento de cruzar, quase que o erro se transforma, né, numa boa oportunidade. Complete aí, Rodrigo. Então, que segundo o Abel, o coletivo do Fluminense é mais forte e o Valdívia não cuida o lado, e o Jorge Henrique sim. Explicações de Abel Braga, então, para colocar o Jorge Henrique, esse que está com a bola no lugar do Valdívia. Todos os detalhes para você de Fluminense Internacional aqui em Macaé pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem D'Alessandro com o passe no Alan Patrick. Detalhe do camisa 19 do Inter, se deslocou o Wellington Paulista e o Bandeira já assinalava o impedimento. Mais uma vez a bolinha, tem mais gol no Campeonato Brasileiro. Gol de Diego Cardoso para o Santos, ampliando. Santos fazendo 2-0 no Criciúma. Aqui passamos de 18, 0-0. Gol. Sempre o Walter recebendo esses passes altos. Mais uma vez levou a vantagem a defesa do Inter com o Hernando. Aí o Cláudio Vinck. D'Alessandro. Próximo dele está o Jorge Henrique. Cláudio Vinck passa. Recebe o lateral. Tentou colocar uma meia-lua lá no Carlinhos. Ó o Cláudio Vinck, ó. Com disposição, levou a melhor. Tentou o cruzamento embaixo. Sorte do Fabrício. Ele que orienta, né? Vai querendo, com a sua estreia no time do Cristóvão, ganhar também o seu espaço. Agora tem bronca do Wilton Pereira Sampaio no Rafael Sobis. Lateral para Cláudio Vinck. Joga para dentro da área. Vantagem de novo do Fabrício. Se antecipa ali o Wellington. Sobis. Entrega no Conca. A defesa do Inter outra vez exposta. Grande recuperação do Williams. D'Alessandro. O jogo não para. Aí vem D'Alessandro. Movimenta-se o Wellington Paulista. O argentino segura. Recebe Fabrício. Dá aquela olhada para dentro da área. Dispara o cruzamento. E a bola bateu no ferro sobre o gol do Diego Cavalieri. Vamos voltar lá para o gol do Walter. Dá uma olhada, ó. Momento em que parte a cobrança de escanteio. Ou o Walter no Dida, ó.
Ele desvia de cabeça. E na imagem de dentro do gol mostra realmente bem como descreveu o Lino, né? Por isso que eu disse ponto pro Lino. Falta bem flagrada pelo Wilton Pereira Sampaio de Walter em cima do goleiro Dido. Olha o Sobis. Bola no Carlinhos. Tem espaço o Fluminense. Escorregou o Carlinhos. Observando desses dois ângulos, Ricardo, dá para se apontar falta? Na micro dá. Na micro dá para ver que foi falta, o Lino tá certo. Foi falta. Carlos Eduardo Lino e seu olho de lince. Rapaz, eu não vi, eu deduzi. Tá certo. Igual difícil. É ponto, Lino. Não, mas o lance é difícil de ver. Bruno. Devolução no gol. É o Campeonato Brasileiro na última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Próximo dia 12 tem Brasil e Croácia, vai começar o Mundial. 24 horas ao vivo, Sport TV para você. Sobis. Sai do Cláudio Vinck, aperta a marcação, a sobra do Fluminense com o Jean, disparou a bomba. Sport TV, o canal campeão. Novo Rexona Fanatics. Prometa menos, faça mais. Aí mais uma vez o Fluminense, veja só, por trás do gol, né? A tentativa do Jean. É um Fluminense que aperta, que conclui mais, Ricardo. É bastante, porque o Fluminense, ele tá sendo bem marcado pelo meio, pelos dois volantes do Internacional. Então com essa saída, sair com os dois volantes. E o Jean faz isso muito bem. Análise do Carlos Eduardo Lino, do Ricardo Rocha, reportagens de Marina Isidro, de Rodrigo Albornoz. Jogo que vale a vice-liderança grande, passe na frente, Jorge Henrique, Cavalieri ficou! Gol! Jorge Henrique pro Internacional! Parou a defesa do Fluminense, por isso o torcedor gaúcho, o torcedor colorado vibra aqui em Macaé, na bola colocada na medida para Jorge Henrique. Ele parte de trás. A gente vai mostrar mais uma vez que não há um impedimento de Jorge Henrique partindo na velocidade. Parou a defesa do Fluminense com o Cavalieri à sua frente. Ele teve a calma para deslocar o goleiro, abrindo um placar para o Inter aqui em Macaé. Jorge Henrique, a escolha do Abel dá certo. Faz 1-0 no Internacional. E cresce o drama do Fluminense, que cria muitas oportunidades contra o Atlético Mineiro na última partida. Teve 24 oportunidades contra 9 do Atlético, perdeu o jogo. É um time que cria muito, não faz. O Internacional foi mais objetivo. Deu uma silenciada no torcedor do Fluminense, se anima, né? A galera colorada está aqui à direita das cabines de imprensa, veja só, lá no fundo, ó. Momento em que o Bruno bateu o lateral. Deu para pegar ali o torcedor colorado que vai vibrando, né? Fazendo 1-0, resultado que nesse momento coloca o Inter em segundo lugar a 1 ponto do Cruzeiro. Cruzeiro 19, Inter 18 nesse instante. Alessandro, no duelo dos argentinos. Fabrício. Aí o recuo de bola até o Dida. Vai trabalhar com a perna esquerda. Lançamento na direção do Alan Patrick. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o futebol está voltando para casa. Chiquinho. Ronca apertado pelo Wellington. Aí o Xará, Wellington Paulista. É o artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro com 3 gols marcados, 2 deles, né? A vitória sobre a Chapecoense na última rodada. Diguinho. Ladrão de bola o Wellington. Ele com o Wellington Paulista. D'Alessandro. Jogando centralizado, ela passa pelo Williams, não passa pelo Cláudio Vinck. Dispara na ponta o Williams. Aí o passe do D'Alessandro exatamente para ele. Perna direita na bola. Vem o passe no alto. Direto nas mãos de Diego Cavalieri. Chiquinho. Aí com o Fabrício. Falta. Em seguida a gente vai mostrar aí a classificação na parte de cima da tabela, porque há um equilíbrio
muito grande, né? Dos primeiros colocados. Já já a gente mostra. Antecipa-se ali o Cláudio Vinck, ajeita de cabeça, ela cai nos pés de Jorge Henrique, o autor do gol por enquanto do Internacional. Wellington distribuindo aqui na esquerda para Fabrício. Wellington. Domínio de D'Alessandro, que começa a se soltar. Juan. Aí com o Hernando, de Hernando mais à frente no Cláudio Vinck. Jorge Henrique com o Carlinhos. O Williams chegou bufando de trás. A vantagem é do Inter, de Cláudio Vinck para Williams. Passe no meio para Alan Patrick. Aí no que dominou trombando com o Bruno. Bola para o Diego Cavalieri. Veja como nesse momento, com a subida do Williams, né? O Fluminense teve terreno para atacar. Bola na direção do Conca. O Dida protegeu. O Fluminense criou bem mais. O Fluminense apertou mais. Teve chances, Ricardo. Mas o Inter é objetivo. É objetivo, e o Inter joga muito fechado. Ele joga só com o Wellington Paulista na frente, seus volantes, seus meias vindo de trás, buscando principalmente essas bolas de contra-ataque. No caso do D'Alessandro, do Alan Patrick, são jogadores que têm essa qualidade de vir de trás. Então o Inter está aproveitando, ele se fecha bem no meio, mas quando recupera a bola, ele sai muito rápido de trás, principalmente com os dois volantes e principalmente com a saída do Jorge Henrique pelo lado direito. Para a questão da objetividade, não é? Ele não leva o Inter a uma efetividade, tem sido mais efetivo. O Inter matou os laterais do Fluminense e travou o meio-campo, como o Ricardo muito bem descreveu. Alan Patrick. Olha o D'Alessandro, ó. Recebe com espaço, por isso ele pensa o jogo. Sempre usando a perna esquerda. Não alcança o Wellington Paulista. Cláudio Vinck, depois de receber do Jorge Henrique, conseguiu o cruzamento. O Wellington Paulista marcado. Recuo de bola para Diego Cavalieri. O passe do Bruno. Vamos para 27 minutos deste primeiro tempo aqui em Macaé. É o encerramento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV. Por enquanto vai dando o Inter sobre o Fluminense. Resultado que coloca o time gaúcho na vice-liderança do Brasileirão. Já a classificação dos 5 primeiros. Aí no detalhe, Gian. Gum. De Gum para Fabrício. Fica sem muitas opções o Fluminense. Devolução no Gum. Recua Conca. Perna canhota na bola. Passe longo lá no Walter. De costas diante do Hernando. Chega no Sobis. Marcação dupla. Ainda Rafael Sobis. Se virou. Passou no meio de 2. Linda jogada de Sobis. Caiu pro Gian. Ajeitou. Bateu. E ela explodiu no Fabrício. Fabrício salva o Inter. Após uma linda jogada de Rafael Sobis, perceba. Deixou 4 jogadores para trás. O Gian ajeitou e o Fabrício num carrinho providencial botou a bola para fora. Achei pênalti, hein? Carrinho em cima do Sobis. A jogada continua com passe. Não existe vantagem para pênalti. Achei falta. Em seguida a gente vai ouvir o Ricardo, né? Dá para ser agora, Ricardo. O jogo tá parado. Me pareceu que a bola seguiu, ele deu a vantagem, mas dentro da área é pênalti. E o Jorge Henrique parece estar sentindo. Eu vi ele alongando algumas vezes já no meio campo e ele voltou a sentir, eu acho que é a perna. Sport TV, o canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. O Jorge Henrique vai deixar o gramado, né, na maca. Essa ser uma preocupação aí pro Abel. Por enquanto o Inter com 10 jogadores em campo. E o Conca vai bater o escanteio. Fluminense perto por 1-0. Aí sim, você ouviu o apito de Wilton Pereira Sampaio. Vem Conca com a perna esquerda, cobrança fechada. Bola na primeira trave. Tirou o Wellington Paulista ali ajudando. Ainda o Fluminense com Conca. Não é a perna boa, por isso ele isolou. Vamos à classificação dos 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Flamengo, perdão. E foi a 19 pontos. O Inter com esse resultado vai pulando para 18. Corinthians e São Paulo têm 16, completam o G4. O 5º lugar é do Fluminense com 15. Diferença entre o primeiro e o 5º nesse momento é de 4 pontos.
seguidos 30 minutos. Tá aí o D'Alessandro levantando o braço, né? Ele que perdeu a bola. O Fluminense que concluiu bem mais, né? Por isso a gente falou da objetividade, da efetividade do Inter. Foram 4 do Fluminense contra apenas uma do Inter e essa bola entrou. Jorge Henrique já está de volta, mas ainda mancando. Ali à frente do Carlinhos. Fabrício. Jean. Bola do Chiquinho. Aprofundando no Carlinhos. Ao tentar deslocado na ponta, ele recomeça. Carlinhos. Outra vez com o Chiquinho. Parte o cruzamento na direção do Sobis. Bola ajeitada para Jean. Gol! Jean pro Fluminense. Aos 31 do primeiro tempo. No lançamento do Chiquinho. A intenção era o passe no Rafael Sobis, veja só. O Rafael Sobis na dividida com o zagueiro Hernando, e parece que o jogador do Inter é quem escora de cabeça. O Jean pegou de primeira. E há ainda o detalhe do posicionamento do Sobis. Será que estava adiantado ou não? O certo é que a arbitragem entendeu como lance normal. O Jean pegou de primeira, mandou no cantinho. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Fluminense empata com o Jean. Tudo igual aqui em Macaé. Parece que o lance tá o Jean tá um pouquinho, o Sobis está um pouquinho adiantado. Mas se você ver o lance, antes eu tinha falado, quando o jogo está muito marcado, tanto no meio como nas laterais, os volantes têm que sair. E o Jean veio de trás, fez um belo gol, e tem que ser por aí mesmo. Os volantes têm qualidade, o Jean tem essa qualidade, como também o Inter também tem volantes com qualidade. Então tem que sair esse volante de trás, o Jean saiu, pega bem na bola e fez um belo gol. E é o Sobis que toca de cabeça, estava impedido sim. Eu sinceramente fiquei com aquela dúvida se não havia sido o Hernando, né? Mas em seguida a gente vai recuperar esse lance aí para tirar qualquer dúvida se houve o toque do Sobis. Poderia ser marcado realmente um impedimento. Já já a gente vai tirar essa dúvida. Um para o Inter, um para o Fluminense. Eu falei do detalhe, né, do primeiro ao quinto, a diferença de 4 pontos. O Goiás, que é sétimo, também tem 15, né? Por isso a diferença é de 4 pontos. Olha o cruzamento para dentro da área. Gum jogou para o alto, escorregou o Wellington Paulista, saiu o Diego Cavalieri. O Cruzeiro líder e o Goiás, que é o sétimo colocado, a diferença entre eles é de 4 pontos. E o gol do Fluminense devolve o time do Cristóvão ao segundo lugar. O Internacional de segundo cai para quinto nesse momento. Dois times que estão empatados em pontos, mas a vantagem do Fluminense na tabela se dá pelo número de vitórias. Uma a mais. O Jean achou o D'Alessandro. Sport TV, o canal campeão. Fiat, nossa festa é na rua. Aí o recuo de bola. Williams, passe no alto. Responde de cabeça Fabrício. Aí o toque no Juan. Aí sendo apertado pelo Rafael Sobis. Alessandro subiu a bandeira. Alessandro voltava da posição de impedimento. Difícil, né, Lino? Achei que não estava impedido, não. Alguns lances desta primeira etapa. Já já a gente vai rever o gol, né, marcado pelo Jean, que é a posição correta de Rafael Sobis. Estaria ou não impedido o camisa 23 do Fluminense? Os números de passes errados no jogo.
Quando o Fluminense tem a recuperação da posse de bola ali pelo meio. 13-13, né? Número de passes errados, totalizando 26 nesse primeiro tempo. Alessandro, tapinha na frente, grande bola no Wellington Paulista, para a perna esquerda na rede pelo lado de fora. Vamos aproveitar então para rever aí o gol do Fluminense. Estaria ou não Rafael Sobis impedido? Será que é ele que toca de cabeça? Eu fico ainda com o toque do Hernando, hein? Lino, Ricardo. Quero ouvi-los. A posição é de impedimento. A câmera de trás ainda há pouco me deu a impressão do toque do Sobis. Para você, Ricardo. Para mim também está impedido. Um pouquinho mais tarde. Aí vem o Inter. Wellington no D'Alessandro. E olha o Diguinho, onde é que está marcando o D'Alessandro, ó. O árbitro botou a mão no bolso, vai puxar o cartão. Primeiro amarelo da partida para Diguinho, camisa 8 do Fluminense. Aos 36 do primeiro tempo, veja só, pegou por trás, né? É merecido o cartão. Agora, impressionante como o D'Alessandro consegue circular. Ele, quando não está na frente, quando ele está marcado, ele vem buscar o jogo. Para mim, é o grande destaque do Inter. É impressionante. A qualidade técnica, erra pouco, tem uma qualidade espetacular. Acaba de dar um lençol no jogador do Fluminense. Desde 2008 no Internacional, conquistou todos os títulos possíveis. O capitão, referencial técnico do time do Abel. Aí o detalhe do Bruno, tentando achar, né, o jogador do Inter, Bruno, que tem a sobra. Mais uma vez se posicionando às costas do Fabrício, que agora se recompõe. Fecha o caminho ali do Bruno. Traz por dentro. Encontra o Jean. Aí o autor do gol de empate do Fluminense. Vira na esquerda para Carlinhos. Vem à sua frente o Cláudio Vinck, ele limpa. Ainda Carlinhos vai bater de direita, isolou. E vem aí a Copa do Mundo. A partir do dia 12 de junho serão 24 horas ao vivo para você. A programação do Sport TV voltada para o maior evento do futebol mundial. Brasil e Croácia. A estreia da seleção brasileira direto da Arena do Corinthians em São Paulo. A maior e melhor cobertura da Copa do Mundo para você. É no Sport TV. Mais um amarelo. Agora para Wellington Paulista na falta no Conca. O Wellington encarou o Wilton Pereira Sampaio. Será que ele imaginou que isso aí não foi falta não, Lino? Falta dupla, né? Primeiro fez tchan, o segundo foi, mas a falta foi mais pela caçada do Wellington, que se irritou porque achava que tinha sido falta nele antes e foi para cima do adversário. Estão empatados também no número de cartões, Fluminense e Internacional, um para cada lado. Olha o Diguinho, ó. Aparece com liberdade, entrega no Conca. Bruno. Fabrício fecha o espaço, por isso o recuo do Bruno. Mais uma vez no Conca. Valeu a presença do Alan Patrick. Retoma o Fluminense. Outra vez com Dario Conca. Os capitães das duas equipes, os argentinos, identificados com os dois clubes. Bruno tentou agora um toque de calcanhar, já perdeu. Aí o Wellington Paulista. Pro Wellington. Bola cheia de curva e cai nos pés do Jorge Henrique. Alessandro centralizado mais uma vez. Alan Patrick passou na velocidade o Fabrício. Ninguém marcou, ele vai embora. Fabrício no cruzamento de primeira para a entrada da grande área. D'Alessandro deixou para Jorge Henrique. Cavalieri. Bomba de perna direita de Jorge Henrique. Linda defesa de Diego Cavalieri. Aí por trás, cruzamento do Fabrício. A bola passando por todo mundo, menos pelo Jorge Henrique. Um chute com efeito para boa defesa de Diego Cavalieri. Escanteio para o Internacional. Aí o Cavalieri vai orientando a sua defesa. E o Jorge Henrique, ó, esperando ali o passe, ela vem direto para a área. Tentou tocar o Juan. Complementa Diguinho. O Inter se mantém no ataque com esse lateral. E aí o torcedor colorado, ó, acompanhando aqui nas arquibancadas do Moacirzão o empate. Esse empate que deixa o Inter fora do G4. Coloca o Fluminense como vice-líder. Deu uma escorregada na mão do Cláudio Vinck. E em seguida para você no nosso intervalo campeão. Vamos tratar, é claro, desta nona rodada do Campeonato Brasileiro.
Ainda os destaques da seleção brasileira que se prepara, né, para deixar a Granja Comari. Brasil que na próxima terça vai encarar o Panamá no Serra Dourada com cobertura do Sport TV para você. Olha o Jorge Henrique, a bola quica no gramado, ele entregou para D'Alessandro Cavalieri. Parecia que a bola do Jorge Henrique não ficaria em grandes condições não, né? Tanto para a conclusão quanto para o passe. Deu certo. Vem a resposta do Fluminense. Dario Conca aprofundando, Chiquinho, e a bandeira subiu. O torcedor do Fluminense protesta com a indicação de Patrício Vilarinho da Silva. Impedimento do Chiquinho, dá uma olhada lá no alto. E nesse instante a seleção brasileira está deixando a Granja Comari, iniciando o seu deslocamento até a cidade do Rio de Janeiro. E depois pega o voo, né, ainda nesta noite para Goiânia. Ficará concentrada já neste domingo, esperando pelo compromisso diante do Panamá na próxima terça-feira. Alan Patrick tenta se livrar do Diguinho. Chutou prensado. Lance truncado, mas que ainda é favorável ao time do Abel. Alan Patrick de jogada de calcanhar. Prevalece o Gum. Rouba mais uma o Wellington. O lançamento lá para o Walter. Vai tocar um calor ali no Juan. Dida. Vamos para 42. E em seguida no nosso intervalo campeão, Eudes Júnior vai voltar ao vivo lá da Granja Comari para nos falar da saída da seleção brasileira. E vai efetivamente começar a viver esse clima de Copa do Mundo já com o primeiro amistoso na próxima terça diante do Panamá. Intervalo campeão com muitas atrações e, é claro, sem descuidar também desta nona rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que consolida o Cruzeiro como líder e vai deixando o Fluminense em segundo lugar com esse empate aqui diante do Inter. Rasgou Cláudio Vinck. Olha o Jean. Mais uma vez com muito espaço. Assim como tem o Bruno. Só agora vai fechar o Fabrício. Bruno vai encarar. Dispara o cruzamento. Sobis não domina. Walter sim, escorou de lado. Carlinhos bateu pro alto. Sport TV, o canal campeão. Vivo, 4G da Vivo. Internet muito mais rápida. Carlinhos ficou reclamando ali de um possível desvio. Vamos dar uma olhada nessa câmera mais aproximada, ó. Ajeitada do Walter e o Carlinhos chegou batendo de primeira. O fato é que foi um primeiro tempo muito bom. Está acabando um jogo tecnicamente muito interessante de duas equipes que sabem o que querem dentro de campo, tocam bem a bola. Belo primeiro tempo. Vamos aí com mais de 43. Em seguida a gente vai ouvir o Ricardo Rocha também com relação a essa primeira etapa, né? 2 gols. Muitos ataques para os dois lados. Tá aí Conca. Outra vez procurando o Walter. A dupla de ataque do Fluminense não guarda lugar, né? Se movimentam intensamente. Bruno se antecipou, fez a falta no Alan Patrick. Ricardo Rocha, 43 minutos e meio. Vai se encerrando a primeira etapa aqui em Macaé. Um ótimo primeiro tempo. Duas equipes com muita qualidade, principalmente no meio campo, onde eu destaco o Conca, né, pela sua qualidade também, e a saída de trás do Jean. E no Inter, o D'Alessandro. Realmente é um jogador extraordinário, não tem posição fixa, movimenta bastante. E tem uma coisa, o Abel colocou aberto o Jorge Henrique, mas ele está flutuando nas costas do zagueiro, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E isso tem realmente, a defesa do Fluminense tem encontrado um pouco de dificuldade nessa movimentação do Jorge Henrique. Análise de Carlos Eduardo Lino, do Ricardo Rocha. Nos instantes finais desse primeiro tempo aqui em Macaé. Walter, ele ganha do Juan, ajeita no Sobs. Jean, Carlinhos disparou. Cláudio Vinck guardou posição ali pelo meio, linda a bola enfiada para Carlinhos. Olha o Jorge Henrique, ó, cumprindo função tática. Ele atrapalhou a vida do Carlinhos, né? Tanto que tá aí o Dida com a bola.
E o Jorge Henrique grudado ali no Carlinhos. Fabrício. Vacilou, perdeu pro Conca. Vem o Fluminense. Perna esquerda na bola, tapinha pro Walter, que escorou para Rafael Sobis. Sobrou no Conca de canhota no meio do gol, defesa de Dida. Mais uma vez o Fluminense a partir de um erro da defesa do Inter. Com o trio Conca, Walter e Rafael Sobis. Vem Jorge Henrique. O Inter com tempo para dar a resposta. D'Alessandro. Perna esquerda, disparou Jorge Henrique. Mais um drible de D'Alessandro. Limpou para Alan Patrick. O chute sai cruzado, mas vai para a linha de fundo. Termina em alta esse primeiro tempo. Nós vamos para 46. Vamos a 48 já. Teremos aí mais 2 minutos. Esse primeiro tempo realmente intenso. E tá aí o Jorge Henrique mancando. Ele que ao longo dessa primeira etapa saiu, né, para receber atendimento. Abriu o placar aqui em Macaé a 21 minutos. O Fluminense que faz o seu 4º jogo em Macaé na temporada. 2 vitórias e 1 empate até aqui. Fim de primeiro tempo. E para você que está chegando agora, vamos aos gols. Vamos recuperar os gols, né, desse primeiro tempo. Como eu disse, Jorge Henrique fez 1-0 para o Inter. Numa roubada pelo meio. A participação do Alan Patrick, fazendo essa bola chegar para o Jorge Henrique, que partiu de trás em posição legal. Ele esperou ali a definição do Diego Cavalieri para fazer 1-0. Resposta do Fluminense 10 minutos depois. Lançamento do Carlinhos. Bola ajeitada para o Jean. O Jean bateu no canto, ela tocou na trave. E o Fluminense assim empatava em 1-1. Aí de trás do gol, Diego Cavalieri. Retornando o Wellington Paulista. Ele quem vai dar a saída ao lado de D'Alessandro. O árbitro autoriza. Temos bola rolando. Segundo tempo. 1 para o Fluminense, 1 para o Internacional. Você curtindo todos os detalhes do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Sem alterações no Fluminense, Jader. Informações da Marília Isidro. Volta com o mesmo time. O Cristóvão. Aí o Sobis. Primeira jogada dele, né, encarando o Juan. Recua até o Dida. Não alcança Diguinho. Wellington Paulista. Trava para D'Alessandro. Este é Jorge Henrique. Ia buscando o espaço no avanço agora do Cláudio Vinck. Diguinho. Bate de 3 dedos, né? Categoria para acionar o Conca. Bruno. Está se mandando para o campo de ataque. O que tentou mais um drible. Ele perdeu. Williams. O Wellington. Sai bem ali do Conca. Juan. Recebe Hernando. Aí com o Cláudio Vinck. Que vai ver a sua concorrência aumentar, né? Com a chegada do Wellington Silva. Errou agora o Hernando. Deu de graça para o Jean. Rafael Sobis. Roubada na boa do Williams. O Williams ficou cobrando, né, do Hernando essa saída errada. Fabrício. Passe pelo lado esquerdo do D'Alessandro. Indicou. Prendeu o Alan Patrick. Williams por elevação no Alan Patrick. Ele contra o Gum. Aproxima-se também o Bruno. Lindo giro do Alan Patrick. Devolução no Fabrício. Pisa na bola. Williams. Sai da esquerda aqui para a direita no Cláudio Vinck. Bota no chão. D'Alessandro. Aparece no fundo. Cláudio Vinck como espaço. Dominou para bater direto. Ouviu o desvio. Ela vai na rede sobre o gol de Cavalieri. Olha o Abel. Ó. Botou as mãos na cabeça porque foi uma boa descida, uma boa trama do Inter. Aí de novo com o D'Alessandro e o Cláudio Vinck. O desvio na zaga fez a bola subir. Escanteio para o time gaúcho. Dá aquela animada no torcedor colorado aqui em Macaé. Passamos de 2. Cobrança de escanteio de Alan Patrick. Ela foi desviada. Corre Jorge Henrique. Malandro apenas protegeu. Saiu do Chiquinho. Ele mesmo bate. Cláudio Vinck, perna esquerda na bola. Também não é a perna boa, né, do Cláudio Vinck. Jader,
Rodrigo Albornoz. Falamos muito sobre seleção e Copa do Mundo, e olha, essa semana o zagueiro Juan, em entrevista, falou aí sobre o friozinho, a sensação estranha de ficar fora da Copa, já que ele esteve nas últimas duas, em 2006 e 2010. Juan era titular da seleção brasileira. E nunca é bom, né, Ricardo? Você sabe bem, né? Até da minha rua eu gostaria de estar na seleção. É espetacular. Você está na Copa do Mundo, na seleção brasileira. E Juan é um grande jogador. Poderia estar, mas eu acho que o Brasil hoje está bem servido. Tem 2 jogadores extraordinários na posição. Mas o Juan foi um dos maiores zagueiros que eu joguei. Aí o toque mais à frente, Jorge Henrique se esforça. Estava desequilibrado. E depois o Alan Patrick atropelou o Dieguinho. Ricardo Rocha, campeão mundial com a seleção brasileira em 94. Um dos grandes líderes daquele elenco. Agora é também um dos reforços do Sport TV para a Copa do Mundo. E aí está o Juan, né? Titular nas Copas de 2006 e 2010. O Ricardo ao lado do Carlos Eduardo Lino, 2 dos nossos comentaristas, 2 dos nossos analistas que vão estar nos Jogos da Copa do Mundo a partir do dia 12. Aí o Gum. Ele e o Fabrício, ó. Aproximou-se o Wellington Paulista. O Fabrício foi pro chutão. Carlinhos. Conca. Adiantou um pouquinho, por isso a dificuldade do passe. Wellington no meio das pernas. Caneta no Chiquinho. Fabrício para D'Alessandro. Vai disparar o Fabrício. D'Alessandro vem por dentro. Alan Patrick. Tá livre o Fabrício. O Alan Patrick não viu. Dividiu ali com o Fabrício, sobra do D'Alessandro para Wellington Paulista, a bola passa do ponto e o Wellington cometeu a falta. Em seguida a gente vai mostrar aí o primeiro gol do Santos. O Santos vai derrotando o Criciúma por 2-0. Já o primeiro gol do Santos vai conquistando mais um resultado positivo, tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Aqui passamos de 5 minutos do segundo tempo. Última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. O Brasileirão só volta no próximo dia 16 de julho. O Cruzeiro é líder, o Fluminense com um empate aqui vai ficando em segundo. Cruzeiro 19. O Fluminense chegando a 16. Saiu fácil ali o Bruno. Bola para Chiquinho. Livra-se de Williams, colocou na frente para o Walter. Antes dele, Hernando. Alan Patrick. Bola para Fabrício. Movimentação de Jorge Henrique, de Wellington Paulista por dentro. Também liso agora o Alan Patrick. No Fabrício, o Wellington Paulista posicionou-se para receber. Fabrício se espicha para mandar a bola para longe. E recebeu, né? O cumprimento do Diego Cavalieri, enquanto a gente acompanha de novo a descida de Fabrício, lateral colorado. E rapidamente bateu o escanteio. Passe curto. Melhor para Carlinhos. Olha o D'Alessandro, vai combater o Carlinhos e ganha no carrinho. Em toda a pressa o Carlinhos, enquanto o D'Alessandro também volta. Vê a subida de Sobis. Sobis e o Williams. O Sobis reclama de uma falta. A arbitragem marca apenas o arremesso lateral. No detalhe, Rafael Sobis. Conca. Bola pro Walter. Ganhou no alto ali o Juan. Complementa Jorge Henrique. O Fluminense se mantém no ataque aqui pelo lado esquerdo. Olha o Sobis, recebeu livre. Ajeitou no Walter. Perna direita para tentar colocar na pequena área. A intenção dele era descobrir o Chiquinho. Carlinhos. Cláudio Vinck responde. Volta para trás o Diguinho. Chegamos a 7 minutos. Ano passado o Inter e o Fluminense se enfrentaram aqui em Macaé. E o Inter venceu por 3-2 com direito a gol olímpico de Diego Forlan, hoje no futebol japonês. Marcou 2 vezes o uruguaio Forlan, o outro gol do Inter foi de D'Alessandro. Carlinhos e Fred fizeram os do Fluminense. Olha o Conca, desarmado pelo Williams. Bola no corredor para D'Alessandro, tem apenas o Wellington Paulista, por isso ele prende. Inteligente, né? D'Alessandro. Momento de dar o drible. A vantagem foi do Carlinhos e na sequência a falta de Wellington Paulista.
Tem mais bolinha, tem mais gol no Campeonato Brasileiro. E é mais um do Atlético Paranaense, mais um de Douglas Coutinho. 0 para o Figueirense, 2 para o Atlético do Paraná. Com isso, todos os jogos que se iniciaram às 6h30 com gols. Olha o Diguinho, ó. Que bola para o Rafael Sobis. Hernando chegou atrasado, Sobis do cruzamento. Não havia ninguém ali para definição. Manda para longe o Fabrício. Lateral Fluminense. No detalhe, Rafael Sobis. Jean. Ele diante de Wellington. Conca. Tradicional perna esquerda, devolução no Jean. Tromba com o Williams. Alta do camisa 8 do Internacional. Aí deu um bico para longe depois do apito. Torcedor do Fluminense cobra. Jogadores também pedem um cartão. Se desculpou ali o Williams. Bola para Bruno. Ele contra o Alan Patrick, também fechando o espaço. Limpa Bruno, vem com a perna esquerda para o cruzamento. Uma de cabeça. Outra vez a reposição lateral para Bruno. Aí dá 2 passos para trás, né? Ameaçou jogar na área. Aí começa no Conca. Diguinho. Passe curto no Carlinhos. Livra-se de Jorge Henrique. E caiu ali, desabou, né? O Jorge Henrique. Teria sido atingido pelo Carlinhos. E a falta lá no meio. Falta em cima de Wellington Paulista. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. O Jorge Henrique, falando exatamente sobre o choque com o Carlinhos. Aliás, desde o primeiro tempo, né, estão se estranhando. Carlinhos e Jorge Henrique. Hernando bate para o ataque. Tá certo ali o lance do Wellington Paulista contra Fabrício. Aí no fundo o artilheiro do Inter para disparar o cruzamento. Bum! Salva lá quase dentro da pequena área. Alessandro e Cláudio Vinck, os dois na mesma jogada. Vantagem para Cláudio Vinck, que encara o Rafael Sobis. Vem Cláudio Vinck para o passe rasante. Resposta do Carlinhos para o Diguinho. Apanhou da bola ali o Diguinho, briga por ela. 2 jogadores do Inter para apertar. Cláudio Vinck outra vez no cruzamento, não alcança o Wellington Paulista. Ali no meio, Jean. E pode ser uma boa oportunidade agora com o Chiquinho disparando na direita. Traz por dentro aqui o Jean. Conca. Faz o giro no Cláudio Vinck. E encontra o Carlinhos, mas é tempo suficiente para que o Inter já se recomponha. Aí daria o Conca. Carlinhos. Detalhe do domínio do lateral do Fluminense contra Cláudio Vinck. Puxa para o fundo Carlinhos. Bola para a linha de fundo. Vamos mostrar o primeiro gol do Santos na vitória parcial sobre o Criciúma. O Santos está vencendo por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Gabriel. Passe de Arouca. O gol de Gabriel. Gol que abriu o placar para o time do Santos. O Santos vai derrotando o Criciúma por 2-0. Em seguida tem o segundo gol. 2-0 também o placar do Atlético Paranaense fora de casa contra o Figueirense. Aqui 1-1. Bruno. Inter dá espaço. Vai embora Bruno. Encarou ali o Fabrício. Não passa pelo Juan. Sentiu o Bruno. Alessandro vai colocar a bola para fora para que ele seja atendido. Aí o Bruno, ó. Acusando um problema na perna direita. Aproveitar para ver o segundo gol do Santos. Antes o lance e a entrada do Juan no Bruno. Está sendo atendido o lateral do Fluminense. E aí sim, o segundo gol do Santos. Bola de Gabriel para Diego Cardoso. Os meninos da Vila. Santos vai vencendo o Criciúma por 2-0. Aqui nós temos quase 13 minutos. Começa bem esse segundo tempo, Lino.
Começa com os dois times tomando um pouco mais de cuidado, tocando de forma cautelosa. Não tem o nível do primeiro tempo ainda. É um jogo muito tocado, olhado, com pouca definição, erros de cruzamentos. Não está tão bom quanto no primeiro. Lindo giro agora do Alan Patrick. Disparou na velocidade. Mais um drible. Não supera ali o Diguinho. Daqui a pouco para o torcedor do Atlético do Paraná, né? O Atlético Paranaense. Os gols desta vitória parcial importante contra o Figueirense. Figueirense que com esse resultado vai terminando a 9ª rodada em último. O Flamengo é o penúltimo colocado. São os dois últimos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Walter deixou para o Con, que a bola saiu. Para você, Ricardo, como é que começa esse segundo tempo de 1-1 aqui em Macaé? Até pela característica das duas equipes, a marcação veio muito mais forte por parte dos dois. Por quê? Porque são dois meios, tanto o meio campo do Fluminense como o meio campo do Inter tem muita qualidade. Então os volantes agora estão marcando um pouco mais, não dando espaço para o De Alessandro, como também para o Conca. Então fica muito mais difícil. Ó o Walter, dominou de costas. Teve tempo ali para girar. Conca forçou com o Chiquinho, não deixa a bola sair. Devolução no Carlinhos. Vem de trás o Fluminense, Dario Conca. Bola desvia no Williams. Sobe lá do outro lado o Fabrício. Complementa na intermediária da Alessandro. Olha o Alan Patrick, ó. A deixada para o Wellington Paulista. Empurra aqui para Jorge Henrique. Ajeita para Williams. Inversão de jogada no apoio Fabrício. Com ameaça, só agora sai para o combate. Deixou a brecha ali para D'Alessandro, que consegue o cruzamento. Mas ele forçou. Chegou rápido agora o Inter. Aí o Williams, ó. Corre por toda a parte do campo. Um dos homens de confiança do Abel. Williams. Cláudio Vinck. Joga já no ataque para Jorge Henrique. Ele olhou para o Bandeira enquanto a gente vê o Cristóvão, né? Ainda bastante sereno na beira do gramado. Jorge Henrique deu uma encarada no assistente que marcou o lateral para o Fluminense. Falta do Walter, falta no Williams. Sport TV, o canal campeão. Novo Rexona Fanatics. Prometa menos, faça mais. Temos 22 faltas no jogo até aqui. São 10 do Fluminense contra 12 do Internacional. Que no último confronto venceu por 1-0 lá em Caxias do Sul no Brasileirão do ano passado. 22 faltas, 50 passes errados. São 27 do Fluminense contra 23 do Inter. Números, estatísticas que vão ilustrando esse empate que leva o Fluminense para o segundo lugar, deixando o Inter em quinto com os mesmos 16 pontos. O torcedor do Fluminense está atento. E aqui tem cartão amarelo no campo. Amarelo para Cláudio Vinck nesta entrada, ou por esta entrada no Chiquinho. E pelo conjunto da obra também a repetição fez o cartão. Tem torcedores de todas as idades. Torcedora pequena, torcedora do Inter está acompanhando. Inter que tem pontuação de vice-líder, mas pelo número de vitórias, eu repito, não está neste momento no G4. O Fluminense tem uma vitória a mais. Está buscando uma tabelinha a equipe gaúcha. Desarmou o Fluminense. Olha o Conca no passe no alto para o Walter, de novo subiu a bandeira. Christian Passos Sorense, assistente número 2. Olho apurado do Lino, do Ricardo também. Impedimento, né? Impedimento. Bola para Alan Patrick. Olha o Bruno. Ia se atrapalhando na linha de fundo. Encontra o Gum. O não percebeu também a aproximação do jogador do Internacional, Wellington Paulista. E quem faz o papel de centroavante na área é o pequeno Jorge Henrique. Fabrício disparou pelo meio, vai levando sozinho. Fabrício, que bela jogada.
Escapuliu. Ele não deixa ela sair. Ainda Fabrício. Ajeita no Wellington. Aí o artilheiro do Inter. Volta para o seu xará. Vai tentar o chute de longe. Bola passando à direita do gol de Diego Cavalieri. Tiro de meta para o Fluminense. Jader. Marina Isidro. E o Fluminense conseguiu convencer a FIFA, né, de deixar o Diego Cavalieri jogar. Ele ficou 3 partidas fora porque está na lista de espera da seleção, argumentando que a seleção já se apresentou na Granja sem ele, portanto não faria mais sentido que ele ficasse sem jogar. Assim como os 2 jogos anteriores não fizeram sentido nenhum o fato de ele ficar fora. Até pela questão da liderança, da referência, daquilo que ele exerce no campo, né, Ricardo? Claro, importantíssimo. E outra coisa que eu não entendi até hoje, por que os jogadores da Champions League jogaram todos de Real Madrid, de seleção da Espanha, e por que os nossos não jogaram? Que norma é essa? A gente viu há pouco ali o torcedor, né? Mais uma vez está atento aqui na arquibancada, o jogo é bom. Olha o passe no meio da defesa, Chiquinho domina. Aí ficou sem o espaço necessário. Pela direita na bola. Ela desviou, foi no Rafael Sobis. Sobis, que estava se infiltrando pelo meio da defesa, foi quem tirou o chute do Chiquinho, que tinha a direção do gol. Responde o Inter, no Fabrício. Alan Patrick. Wellington. Alessandro. Mais abertura para Cláudio Vinck, que de novo tem muita liberdade. Já olhou para a área, consegue o cruzamento. Wellington Paulista. Aí a reação do torcedor colorado, que aplaude, né? Tá enrolado na bandeira. Wellington Paulista ganhando a bola pelo alto, aproveitando o cruzamento. Linha de fundo. Em seguida a gente vai mostrar, né, para o torcedor do Atlético Paranaense os gols da vitória parcial sobre o Figueirense. E na sequência, logo depois do futebol campeão, logo depois do Campeonato Brasileiro, tem o troca de passes. Analisando, repercutindo, falando muito a respeito desta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo, e é claro, tratando da seleção brasileira. Olha o Carlinhos, botou na frente, linha de fundo, consegue o cruzamento, responde bem posicionado o Juan. Olhos abertos, atentos à jogada, tirou lá de trás o Juan. Uma boa descida do Carlinhos, descobrindo esse corredor. Alessandro, categoria para inverter, fazendo o Inter respirar. O Fluminense também dá bastante espaço. Olha como o Fabrício pode atacar. Alan Patrick. Pede Jorge Henrique. Recebe o autor do gol do Inter. Alessandro, assim que domina, já orienta. Passe por elevação no gol, que não alcança, assim como o Alan Patrick. Mas se percebe um Internacional com aquela questão da objetividade, Lino, criando mais oportunidades, veja aí. Porque o Fluminense dá espaço, o Inter aproveita. Se o Inter avançar, o Fluminense sabe aproveitar o espaço também. É preciso ter um pouco de ousadia de um dos lados. Alguém precisa começar. Quando alguém começa, o outro dá sequência e o jogo volta a ficar bom. Está no momento legal a partida. Retomou o pique do primeiro tempo. Torcedor do Inter se manifesta. 21 minutos já passados desse segundo tempo. Um dos cantos tradicionais do torcedor do Inter. Inter que não vence o Campeonato Brasileiro desde 79, né? Traz o Brasileirão deste ano como grande objetivo. Recuperação de Wellington. Abertura para Jorge Henrique. Vai enfrentar o Carlinhos. Bateu forte para o meio. Lá atrás o Fabrício Cavalieri vai sair. Saiu de soco. Alan Patrick. O Wellington. No Williams. Tem bom chute de média distância. Prefere o passe no Jorge Henrique, que vai para o cruzamento. Outra saída providencial de Diego Cavalieri. O torcedor ficou reclamando ali do passe. Ele queria que o Jorge Henrique concluísse, né? Queria que o Jorge Henrique chutasse a gol. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o futebol está voltando para casa. Carlinhos. Aí o Conca deu aquela observada, viu que ninguém se aproximou, né? Mas o passe de primeira foi errado. Williams. Ali com o D'Alessandro.
Sai da frente ali do capitão. Alessandro com o Alan Patrick. Volta Diguinho. Fica olhando para os lados. A movimentação do Inter é intensa. O Williams. É o time gaúcho quem tem a iniciativa. Abel já vem para mexida. Aliás, o Cristóvão, né, vai mexer pela primeira vez. Abel também. Mudança dupla no Internacional. O Abel coloca os meias Valdívia e Eduardo Sacha nos lugares de Jorge Henrique e Alan Patrick. O Inter que vai trocando passes. Alan Patrick foi atingido. Cartão amarelo no Bruno. Já Kennedy no Fluminense no lugar de Chiquinho. Então vamos lá, no time do Inter. Saindo o Alan Patrick com a 19, né, para a entrada do Valdívia. Cotado inclusive para começar o jogo. Aí o Valdívia. Ele tem a número 29. Saindo Alan Patrick. E o Sacha, o Eduardo Sacha, vai no lugar do Jorge Henrique. Sacha tem a número 31. Ele que é criado na base do Internacional, mas fez um grande campeonato brasileiro no ano passado, uma grande temporada pelo Goiás, né? Voltou esse ano ao Inter. E também Kennedy. Kennedy entra, sai Chiquinho. 3 alterações. O Inter tem uma falta com 24 minutos e meio deste segundo tempo. Kennedy que é atacante, é centroavante. Cobrança de falta lá para dentro da área. Cavalieri ficou. E o assistente levantou a bandeira. Vamos mostrar aí o primeiro gol do Atlético Paranaense diante do Figueirense. Jogo que acontece em Santa Catarina. Douglas Coutinho fazendo 1-0. Ele que já ampliou, já marcou o segundo. Em seguida a gente vê aí o segundo gol do Atlético do Paraná sobre o Figueirense. Carlinhos. Walter no meio de 2. Vantagem para Juan. Cláudio Vinck. Avança Eduardo Sacha. O passe sai curtinho ali no D'Alessandro. Outra vez no Cláudio Vinck. Fica sem muitas opções. Sacha. Combatido pelo Carlinhos. Atrás, Bruno. Fabrício. Ela não saiu não. Tem alguma dificuldade o Bruno, né, para acompanhar o ritmo do Fabrício. Seguido o Lino vai falar sobre as modificações da equipe do Internacional, também do Fluminense, assim como o Ricardo Rocha. Os comentaristas do Sport TV aqui em Macaé analisando este empate em 1-1. Olha o Wellington. Ele foi apertado pelo Kennedy. Teve que se virar o Hernando. Dispara pela ponta direita. Forçou a jogada no Sacha. Sobes. Tem velocidade pelo meio no Jean. Conca. E o ritmo já muda, né? Bruno outra vez com o Conca. Kennedy ameaçou disparar. Conca dá uma segurada. Jean para Diguinho, de Diguinho mais à frente no Sobes. Uma beliscada agora no Sobes. E essas alterações aí, Lino? O Inter mexeu pelos lados do campo, vai ficar mais leve, deve ficar um pouco mais ofensivo, essa é a intenção do Abel. O Fluminense fica um pouquinho menos rápido do que era, pela característica dos jogadores alternados. Em seguida a gente vai ouvir o Ricardo Rocha também, sobre as alterações do Cristóvão e do Abel. Olha o Kennedy, ó. É atacante de área, mas veio cobrir a defesa. E cometeu a falta no Williams. Ricardo. A mudança do Abel mais pelo cansaço, tanto do Jorge Henrique como do Alan Patrick. Então ele coloca os jogadores mais jovens, mais descansados, para dar mais velocidade ao ataque. E a do Fluminense ele coloca um garoto alto, um garoto de área, mas que vem buscar o jogo. Até pela característica também do Walter, então ele seria esse homem de vir buscar mais, de defender um pouco, e o Walter mais centralizado no centro do campo. Jean. Não chega o Conca.
Cláudio Vinck. Williams. Vai com o Sacha que protege. Carlinhos vai para o combate. Melhor ali para o Carlinhos. O Sobis estava com a sola da chuteira ensaboada, né? Passou embaixo ali do pé do Rafael Sobis. É a resposta do time gaúcho aí com o D'Alessandro. O Fluminense recolhido na sua intermediária. Williams. Fica complicado de avançar. Busca o desafogo lá à esquerda com o Fabrício. Movimenta-se o Valdívia. Ele tentou colocar a bola na frente para o Wellington. E aí vem o Walter. Tá isolado aí o Walter. Você vê que ele dominou. Olhou para o lado. Ninguém apareceu para receber. Já tomou o tranco o Walter, mas tomou o tranco na bola. Hernando. Bate de canhota lá para frente. Escora com o peito de Guinho. Vamos para 29 minutos. Aí Cláudio Vinck. Bola chega no Wellington. No peito, na cabeça, bola na grama. O Wellington encarou o Carlinhos. Descobriu o espaço. Vem o Wellington Paulista. Cava o escanteio. Torcida do Fluminense pede paz. E reconhece o esforço do zagueiro. E tem bolinha pintando. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Em seguida vem a informação do gol. Vamos acompanhar a cobrança de escanteio aqui com o D'Alessandro. Perna canhota na bola, em curva, Diego Cavalieri tira de soco. Valdívia vai brigando ali com o Conca. Ninguém quer deixar o espaço. O Inter retoma. Cláudio Vinck, Cavalieri soltou, vai de novo para pegar. Eduardo Sacha já ia se aproximando para bater pro gol. A torcida do Fluminense aplaudiu a defesa de Diego Cavalieri. Aí mais uma vez a conclusão de Cláudio Vinck e as duas defesas de Diego Cavalieri. O gol saiu lá no Orlando Scarpelli. É gol de Everaldo para o Figueirense. O Figueirense desconta, tá 2-1 para o Atlético Paranaense. Sente a mão ali o Diego Cavalieri, olha só. Chute do Cláudio Vinck. Cavalieri pega num primeiro momento, solta a bola e depois na dividida. O Eduardo Sacha, de forma involuntária, né? Acertou a mão do Cavalieri. Sport TV, o canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. A gente está devendo o segundo gol do Atlético Paranaense lá no Orlando Scarpelli. Douglas Coutinho. Vou aproveitar essa pausa aqui no jogo então para mostrar. Tá aí o Douglas Coutinho fazendo o segundo gol dele, o segundo do Atlético. Tá 2-1 para o Atlético fora de casa. Esse resultado vai confirmando o Figueirense como último na tabela com os resultados. Jader, Rodrigo Albornoz. aproveitar a parada e passar a programação do Inter para essa parada da Copa do Mundo. O Inter agora vai para 10 dias de férias, se reapresenta no dia 12 de junho, exatamente quando começa a Copa. Aí parte da pré-temporada em Porto Alegre, outra parte no Costão do Santinho em Santa Catarina. Deve fazer 2 ou 3 amistosos que ainda não estão marcados e depois volta a jogar oficialmente 16 de julho contra o Corinthians. Aí o torcedor do Inter, né, tá enrolado na bandeira, tá com o filhinho no colo. Tá vendo nesse instante o Cavalieri se recuperar, tá tudo certo com o goleirão. O titular do Fluminense hoje de volta. Vamos para 32. Cruzeiro líder com 19, Fluminense vice-líder com 16. Repetindo, entre Cruzeiro, que é o primeiro colocado, e o Goiás, que nesse instante é o sétimo. A diferença é de apenas 4 pontos. Aí o lançamento na direção da área para Kennedy. Ele se enroscou no meio do Juan, foi pro chão, o torcedor do Fluminense reclama. Entendeu como um lance normal. Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, árbitro de Goiás. 6.403 torcedores essa noite aqui no Moacirzão. Ricardo, a gente vai chegando aí a 33 minutos. 1-1.
As substituições das duas não fizeram efeito. O Abel, o que é que fez? Colocou os dois jogadores abertos para que ele busque essa velocidade, que o D'Alessandro consiga fazer esse lançamento, para que eles consigam imprimir essa velocidade. E isso não está acontecendo. Então o Inter tem que aproveitar mais, e o Fluminense também. O Walter está sozinho lá na frente. Quando ele domina essa bola, não tem ninguém para acompanhar essa jogada. Os meias do tanto Conca como o Sobis, ele tem que encostar mais um pouco no Walter, porque senão fica difícil, sozinho contra 2, 3 jogadores, ter alguma jogada de ataque. Então o Fluminense tem que sair mais, principalmente seus meias. E Gustavo Scarpa vai entrar no Fluminense no lugar de Rafael Sobis. E o que o árbitro marcou foi um toque de mão, né, do Walter. É evidente pela reação, como a gente viu ali, não foi das mais positivas. Eu, sinceramente, para mim, dominou limpo o Walter. A gente está repetindo a imagem. Olha o Walter, ó. Olha o desespero do Walter com o toque marcado. Mexeu o time do Fluminense. Saída do Sobis para a entrada do Gustavo Scarpa. Ele tem a número 40, Valdívia. No giro. Arruma para a perna direita. Valdívia buscou espaço para o chute. Bateu colocado. Bola consciente do Valdívia. E para o Cavalieri restou apenas torcer. Foi o que ele fez. Primeira oportunidade do garoto Valdívia. Olha como ele domina, tira do Bruno com a parte interna do pé direito, bateu no ângulo. Não havia o que fazer, né, o goleiro. Mais uma chance para o Inter. E um raro momento nesse campeonato, porque o Fluminense perdeu no Campeonato Brasileiro, mas raramente foi dominado da forma que está sendo agora pelo Internacional. O Internacional encurralou o Fluminense no próprio campo. O Fluminense que vai empatando pela primeira vez, né, no Brasileirão. Boa a jogada do Sacha. Perna direita, passe para dentro. Afasta Gum. E no que afastou, a bola já cai nos pés do Conca. Walter recebe aqui na linha lateral. Lançamento é longo para Kennedy. Melhor ali o Juan. Jean chegou com o peito. Lá de trás não quis nem saber. Bateu para longe o Fabrício. Jader. Marina Isidro. Programação do Fluminense durante a parada para a Copa do Mundo. Próximo domingo faz um amistoso contra a seleção da Itália em Volta Redonda, depois 2 semanas de férias. Dia 8 de julho vai fazer um jogo nas Laranjeiras contra o Exeter City da Inglaterra para comemorar os 100 anos da seleção brasileira, já que o primeiro jogo da história da seleção foi contra o Exeter nas Laranjeiras em 21 de julho de 1914. Legal, todos os detalhes da Marina. E aí o Inter com o Valdívia pelo meio, bateu e bateu prensado. O chute sai mascado, facilita a vida do Diego Cavalieri. Conca. A bola chega até o Gustavo Scarpa. Carlinhos. Sai do D'Alessandro. Walter se movimenta pedindo bola. Cruzamento na direção dele. Vem de cabeça. Passa à frente do Dida. Sport TV, o canal campeão. Fiat, nossa festa é na rua. Torcedor do Fluminense dá aquele incentivo na arquibancada. O jogo vai entrando naquele momento crítico, né? Avançamos além dos 36 minutos e meio. E daqui a pouquinho, logo depois do futebol campeão, logo depois de Fluminense e Inter, tem o troca de passes. Hoje com a apresentação do Ale Oliveira, e você vai ver no troca de passes que os 2 gols do Atlético Paranaense foram em posições normais. Posição legal, como a gente já mostrou aqui na nossa transmissão, mas para tirar qualquer dúvida, já no troca. Outra vez os gols do Atlético Paranaense em posição legal, troca de passes na sequência com o Ale Oliveira. Claro que também destacando o domingo da seleção brasileira, já arrumando para Goiânia. Próxima terça o Brasil vai enfrentar o Panamá e o Sport TV vai mostrar ao vivo. Assim como o Sport TV também mostra ao vivo no próximo domingo o amistoso entre Fluminense e Itália. A seleção italiana, 4 vezes campeã do mundo, já vai estar no Brasil. E enfrenta o Fluminense lá em Volta Redonda no próximo domingo, como informou a Marina Isidro há pouco. Hernando. Aí o domínio do Gum. Recuo de bola para Diego Cavalieri. Bateu de primeira lá para o meio. O Wellington tá colado no Jean. Passe no Kennedy, que é jogador de área, mas que está voltando
e voltando bastante. Scarpa. A bola passou no meio das pernas do Conca. Valdívia com Wellington. Alessandro. Ele pensa. Busca o apoio de Cláudio Vinck. Mais uma olhada para a área. Outra vez o cruzamento nas mãos de Diego Cavalieri. Qual é a principal dificuldade do Fluminense nesse instante, hein, Lino? Sair do meio-campo do Internacional. O Internacional tomou conta do meio-campo, a bola bate, volta. O Fluminense, que sempre foi um time tocador de bola, não tem recurso para isso no momento. O Internacional controla aí, ó. Alessandro. Bola nas costas do Bruno. Pode pintar o cruzamento. Fabrício driblou, bateu de direita pro meio. O Eduardo Sacha foi travado pelo Carlinhos. Olha o Fabrício, ó, de extrema categoria. Saiu fácil do Kennedy, rolou pro Sacha. E a bola só não entrou porque o Carlinhos tirou. Foi mais uma oportunidade perdida pelo time do Abel, né? Que segue com as mãos na cintura, lamentando cada oportunidade perdida. Alessandro bate o escanteio, Juan de cabeça pro chão. Defesa de Diego Cavalieri. Olha o Abel, ó. Primeiro jogo do Abel depois da saída do Fluminense, pela primeira vez está enfrentando o seu ex-clube. O torcedor do Inter está rezando, está pedindo ali uma força superior para tentar transformar, Ricardo, essa quantidade de chances num gol, né? Que pode lhe render o resultado de vitória. Exatamente, o Inter está bem melhor. A força dos dois times está no meio campo e o Inter está ganhando essa batalha no meio campo, muito melhor fisicamente, trabalhando bem, tecnicamente, saindo com jogadores, principalmente vindo de trás seus laterais, e isso está dificultando a marcação do Fluminense. O Fluminense precisa adiantar um pouco o seu meio campo, senão vai ter dificuldade. Olha onde é que o Cláudio Vinck levantou a chuteira, foi no rosto do Scarpa. Todos os detalhes você não perdendo absolutamente nada desta nona rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Já já o troca de passes com a apresentação de Ale Oliveira. Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira, todos os destaques no troca e vem na sequência do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça, hein? Próximo dia 12 de junho, Copa do Mundo. Brasil e Croácia abrindo o Mundial na Arena do Corinthians em São Paulo. Gustavo Scarpa. Marcação é de Eduardo Sacha. Carlinhos. Diguinho. Passe de primeira. No avanço do Gum. Os dois zagueiros do Fluminense estão no campo de ataque. Gum com Bruno. De Bruno no Kennedy. Fez a parede, protegeu, encontrou de novo o Bruno. Aí ficou muito difícil de avançar. Se passar no meio, né, do jogador do Internacional. Aí está o Bruno. Diguinho. O Fluminense ainda acreditando, vai buscando o seu gol. Quase não conseguiu atacar nesse segundo tempo. Vai empatando, mas é um resultado que lhe deixa em segundo. O Inter com o 1-1 é quinto colocado. Carlinhos. Sai do Sacha. Encontra o Gustavo Scarpa. Vira o jogo na direita. Bruno. Conca. Olhou à frente. Passe no Jean. Vai subir o Gustavo Scarpa. Kennedy um pouco mais afastado da jogada. Mesmo assim o Fabrício não quis nem saber, né? Bola para a linha lateral. Vamos para 42. Aí o Abel, campeão gaúcho nessa temporada, na volta ao Inter, na sua sexta passagem pelo clube gaúcho. Diguinho. Gustavo Scarpa. Pressiona o Fluminense. Dispara o lançamento aqui na esquerda no Carlinhos. Matou no peito. A bola escapuliu. Grande recuperação do Sacha. É sempre um lance complicado dentro da área, né? Teve frieza agora o Sacha para desarmar na boa o Carlinhos. Alessandro. Sacha com Cláudio Vinck. Eu falava da concorrência que aumenta, né, para o Cláudio Vinck. A lembrar ainda, o Inter tem o Gilberto com a Seleção Brasileira Sub-21 e com o Diogo, que está na Seleção Brasileira Sub-20. As outras opções do Abel para essa posição. Vai ficando com o leque amplo de laterais direitos no seu elenco, o Abel Braga. Alessandro. Inter que vai chegando ao seu quarto empate como visitante nesse Campeonato Brasileiro.
Ainda não venceu, mas também não perdeu, né? 4 jogos e por enquanto 4 empates. Alessandro passa, saiu enforcado. Jean. Diguinho, torcedor do Fluminense pede pressa. Olha o Diguinho, ó. Dormiu e dormiu muito no ponto, e aí sim. Torcedor não perdoou. Wellington Paulista. Instantes finais de jogo aqui em Macaé. Williams. Faz abertura de novo no D'Alessandro. Williams. Passe na frente para Cláudio Vinck, se soltando no ataque, ele bateu. E bateu cruzado. Muito mais para ver no que ia dar, né? Para ver se alguém aparecia ali para definir. Kennedy. Aí com o Diguinho. É o jogador mais visado. Carlinhos para Scarpa. Cristóvão pede para o time tocar a bola. Conca. Kennedy. Nesse instante o Inter cerca. Sport TV, o canal campeão. Vivo, 4G da Vivo. Internet muito mais rápida. A entrada dura do Wellington rende a ele cartão amarelo. É o terceiro do Inter no jogo contra 2 do Fluminense. Olha o Diguinho, naquele lance que ele recebe, abre os braços, ninguém se aproximou. E o Wellington Paulista chegou com todo o gás ali, roubando a bola do Diguinho. O Ayrton estava pendurado e já fica fora da próxima rodada em julho. Primeiro compromisso do Fluminense depois da volta do Campeonato Brasileiro será contra o Criciúma no Heriberto Rios, no dia 16. No mesmo dia o Inter sai para jogar contra o Corinthians. Será a 10ª rodada do Brasileirão. Vamos até 48, aí está a placa sinalizando os 3 minutos de acréscimos. Ricardo Rocha, vamos chegando ao final da partida aqui em Macaé, com o Fluminense do Cristóvão empatando pela primeira vez. 2 times que vão somando 16 pontos. Já já o Ricardo fala. Olha o lançamento do Diguinho para o Walter. E o árbitro está confirmando o escanteio. A torcida do Fluminense aplaude. É a chance que esperava. Canta o torcedor do Fluminense. O Inter redobrando a sua atenção lá por dentro. Redobrando a sua atenção. Na defesa vem a cobrança na primeira trave. Desvio. Sobra do Kennedy. 2 jogadores a apertá-lo. E o assistente indica ali o tiro de meta. Uma frustração do torcedor do Fluminense. Ricardo Rocha, vamos chegando ao final do jogo aqui em Macaé. Na realidade foi um bom jogo. Eu acho que no primeiro tempo as 2 equipes se separaram, tanto o Fluminense quanto o Inter jogaram muito bem, mas no segundo tempo o Inter foi melhor. Eu acho que o Inter pressionou no meio campo, trabalhou bem as laterais do campo e isso prejudicou muito o Fluminense. O Fluminense ficou muito estático, não houve muita movimentação no seu meio campo. É um jogo que quem ganhasse o meio campo teria as grandes oportunidades. E o Inter ganhou no meio campo e fez um belo jogo. Em seguida a gente ouve o Carlos Eduardo Lino, né? A respeito desse empate. Carlinhos estava se virando contra 2. Falta de Wellington Paulista. Há alguma injustiça até então nesse 1 a 1, Lino? Não há não, porque a justiça está associada à competência também. E o Internacional, quando dominou o jogo no segundo tempo, não foi competente. O Fluminense está tentando, nesse finalzinho de partida, transformar um segundo tempo ruim, quem sabe, numa vitória. O Inter, no todo, jogou um pouco mais. Diguinho. Bola pro Walter. Se virou. Conca. 3 jogadores do Inter fechando o espaço. O Williams. O Conca atingiu o Williams. Aos 47. Já para você o troca de passes. Ale Oliveira comanda o troca de passes, destacando o Campeonato Brasileiro e esta última rodada antes da pausa para a Copa. Vamos falar também da seleção brasileira que ruma para a Goiânia para o seu primeiro amistoso. O troca vem já. Com toda a repercussão deste final de semana. Cláudio Vinck, jogada individual, mandou pro gol. Bola para a linha de fundo. Talvez a última oportunidade, a última chance criada pelo Inter nos pés de Cláudio Vinck. Dá aquela consultada no relógio Wilton Pereira Sampaio. Pressa nenhuma do Diego Cavalieri.
E a torcida aqui, né? Ainda acreditando, mas não há tempo para absolutamente mais nada. Fim de papo no Cláudio Moacir de Azevedo, Moacirzão aqui em Macaé. Um para o Fluminense, um para o Internacional. Com isso está encerrada a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entramos na fase do recesso e a partir de agora tudo é